Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Amém. Glória a Deus. É uma bênção, né? Mais uma vez, a gente está aqui junto, aprendendo, ouvindo a palavra do Senhor, esperando que Deus fale conosco. Amém. Teve uma irmã que falou domingo para mim que ia trazer um amigo hoje aqui. Será que ela trouxe? Estou vendo ela, está lá atrás. Trouxe um amigo, irmã? Perguntar, é amigo mesmo? É amigo. Glória a Deus, né? Deus abençoe a vida de todos. Tem que convidar o povo para vir na igreja, trazer a turma para a igreja, né? Abençoar a vida daqueles que não conhecem a Jesus, trazer eles para eles ouvir a palavra de Deus e aqui o Espírito Santo impactar então seus corações. Todos encontraram aí Marcos, capítulo de número 2, é do versículo 1 que nós vamos começar, tá? Capítulo 2, nós vamos do 1 até o verso de número 12 aí. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soubesse que estava em casa, e souberam, né, que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem havia lugares junto à porta, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfemas? Né, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Derrama da tua graça, abençoe aqui, ó Pai, a tua igreja com o teu poder. Que o Senhor esteja, ó Pai, direcionando, ó Pai, nesse momento as nossas vidas, nessa palavra, nos ensinando, nos exortando, trazendo sabedoria, nos fortalecendo e curando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, essa história aqui que é contada, né, esse fato que aconteceu com Jesus e os seus discípulos, né, que ele estava sempre com os seus discípulos, mas com esse homem, né, que era um homem paralítico, foi curado por Jesus, aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum era conhecida como a cidade de Jesus, porque muitos milagres Jesus operou, a base ministerial de Jesus era estabelecida ali em Cafarnaum, então ela era conhecida como a cidade de Jesus. Então você vai ver essa história também no Evangelho de Marcos, aqui no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, né, que os amigos então desse homem vêm, quando chegam ali naquela casa onde Jesus estava falando, ensinando, tinha tanta gente, mas tanta gente, que não tinha como entrar mais na casa, né? Não tinha como chegar nem perto da porta da casa. Tal era o número de pessoas que ali tinha. Então eles resolveram fazer o quê? Resolveram colocar o homem por cima da casa, abrir o telhado e colocar ele por cima. E aí eu fico imaginando a cena, né? A situação de você estar pregando, de repente alguém abre o telhado aqui e começa a descer uma pessoa, né, pelo telhado para que essa pessoa seja abençoada. Você já imaginou uma cena como essa? Né? Qual era então a fé, qual era a busca das pessoas por Jesus? Qual era então o impacto de Jesus, da pregação, da ministração de Jesus na vida das pessoas?
que as pessoas realmente iam aonde Jesus estava, porque ali as coisas estavam realmente acontecendo, né? Então a gente vê a colaboração desses amigos aqui, né, desse homem, para que o homem fosse abençoado ali naquele local. Se você ler a palavra de Deus, ainda existe um texto onde Jesus curou um homem também, um paralítico, que ficava à porta, né, da cidade, num tanque chamado Tanque de Betesda, e ali contava-se uma história de que descia um anjo, o anjo agitava as águas, e se alguém estivesse dentro da água, na hora que o anjo agitasse a água, essa pessoa seria curada. Mas quando você lê na Bíblia esse texto, geralmente ele aparece em colchetes nas melhores Bíblias, e isso indica o quê? Indica que aquela parte específica do texto, ela não era encontrada nos melhores manuscritos. Por que eu estou explicando isso para você? Porque pode ser que aquilo ali era apenas uma crendice, era apenas um conto que foi inventado, né, pelos sacerdotes, pelas pessoas, para manter aquelas pessoas, os paralíticos, leprosos, enfermos, manter aquelas pessoas fora da cidade, porque essas pessoas só davam, naquele tempo não tinha como cuidar delas. Então elas davam prejuízo, davam trabalho, então de alguma maneira eles mantinham elas fora da cidade. Elas ficavam ali acreditando, diz que tinha um homem que já tinha 38 anos que estava ali, esperando para ser curado. E você pode perceber que quando Jesus chega e fala com ele fala que quando se acontecesse da água ser agitada, quando tinha aquilo, nunca acontecia de alguém ter a possibilidade de colocar ele lá dentro, porque ninguém o ajudava a colocar ele lá dentro. O que acontece? Você vai ver a diferença desse texto para a cura desse paralítico aqui. Porque na cura desse que nós estamos lendo aqui em Marcos, houve a colaboração dos seus amigos. Lá no tanque de Betesda, ninguém colocava o homem dentro do tanque. Né? Ninguém colocava ele dentro do tanque. Então você vê que um ambiente onde há o milagre, a cura, a ação verdadeira do Senhor, é um ambiente onde há colaboração. É um ambiente onde há amor. É um ambiente onde as pessoas estão entendendo qual é o clima, estão entendendo qual é o amor que envolve aquele ambiente. Então você vê a diferença, e porque também os fatos aconteciam. Onde Jesus estava, os fatos realmente aconteciam. Tanto que a cura daquele homem que estava ali há 38 anos só aconteceu quando Jesus chegou lá. Então é a prova de que só Jesus na realidade é o que cura, não são os ritos, não são os lugares, não são os tanques, não é determinada água que cura, mas quem cura é Jesus. É o nome de Jesus proclamado é que realmente traz cura. Então a gente vê aqui já a diferença da presença de Jesus. Onde Jesus estava, os fatos aconteciam, os milagres aconteciam. E às vezes eu fico pensando, se eu estivesse lá, né? Acho que se eu estivesse lá naquele tempo, Jesus andou aqui, curou um monte de gente, e eu não tivesse acreditado, meu Deus do céu, depois eu vi isso, eu estava lá e não acreditei, eu ia querer matar eu mesmo. Né? Como que uma pessoa estava lá, andou com Jesus, viu Jesus falando, viu Jesus operando milagres, e muitos não creram. Muitos não creram, mesmo vendo os milagres. Tanto que teve as pessoas que ainda perseguiam Jesus, ainda o acusavam ainda de charlatanismo, de ser blasfemador, acusavam Jesus de tantas coisas que Jesus estava fazendo naquele momento. Então, algumas coisas que eu quero falar para você hoje, o título dessa mensagem é A Fé que Vence os Obstáculos. Uma fé verdadeira e genuína, para essa fé não há obstáculos. Tá? O que nos parece muito difícil, muito complicado, quando nós agimos pela fé, nós vamos ver que não há obstáculo nenhum, porque pela fé nós estamos operando com o poder de Deus, não com o nosso poder. Não é com a nossa força, não é a nossa sabedoria, mas é o poder de Deus. Então, para a fé verdadeira em Deus, não existe obstáculos, porque para Deus não há impossíveis. Amém? Se para Deus não há impossíveis, então não há nada que você não possa fazer pela fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É uma certeza, uma convicção
de coisas que você nem mesmo viu, nem presenciou, coisas que não existem, você já crê e você de alguma maneira já confia que isso existe, mas é pela fé. A fé é o exercício da crença. A fé é a movimentação em direção às coisas que Deus já nos deu. A fé não é eu ficar parado falando que tenho fé. A fé é agir. A fé é se colocar na situação, mesmo sabendo que há às vezes um risco de não acontecer. Porque pela fé eu confio que já aconteceu. Amém? Você crê nisso? E nós fazemos muitas coisas pela fé. Nesse mesmo texto aí de Hebreus, ele fala dos heróis da fé, de homens que se moveram e viveram pela fé em Deus, e coisas incríveis fizeram, porque tiveram fé em Deus. Né? Tinha até uma música aí mais antiga, mais da época aí das pessoas que, né, passaram dos 30 aí, que a música dizia que a arte é de viver da fé, mas não se sabe fé em quê. Já viu esse versículo aí? Ninguém viu, né? Mas nós crentes, porque não tem na Bíblia, tá, irmãos, esse versículo. Porque o crente, na verdade, ele sabe a fé que ele tem que ter, que é fé em Jesus Cristo, nosso Deus Altíssimo, amém? Se a arte é de viver da fé, tem que ser da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? É Ele que está acima de todas as coisas, Ele que cura verdadeiramente como Ele fez aqui. Então, nós precisamos ter essa certeza interna, independente das circunstâncias que nos cercam, nós precisamos ter essa certeza interna. Vê que a gente vive pela fé em tantas coisas, na verdade, não é? Por exemplo, você sai para trabalhar. Por que você sai para trabalhar? Você crê que você vai receber, não é verdade? Você acredita que vai receber o salário, você acredita que vai receber aquilo que você está trabalhando. Senão você não iria. Imagina só, você ficar o mês inteiro trabalhando, chega no final do mês e fala, ó, não vai receber nada porque eu não quero te pagar esse mês. E aí? Então eu vou trabalhar mais um mês então, quem sabe esse outro eu recebo, né? Você vai fazer isso? Você não vai fazer, não é verdade? A gente confia até demais. Teve uma empresa que eu trabalhei uma vez, o cara estava mal das pernas, chegou um dia e falou assim, ó, Vanderly, eu quero acertar com vocês, eu posso te dar tanto, tá, hoje, ou senão você espera, daqui 15 dias eu acerto tudo. Eu falei, não, eu vou esperar daqui 15 dias. Ou 15 dias demorado. Chegou no outro dia, vim trabalhar, a empresa não abre, Eu resolvi puxar a janelinha assim, a gente funcionário, sabe? Puxamos a janelinha, estava limpo o barracão. Assim que nós fomos embora, no dia à tarde, o cara já limpou tudo, desapareceu. Aí eu falei, meu Deus, por que eu não peguei aquilo que ele ofereceu na hora? A gente confia demais. A gente tem fé nas coisas erradas, nas pessoas erradas. Não é? A gente coloca e deposita a nossa fé onde não tem que depositar. E a gente vê aqui que a gente precisa de fé. Então a fé que vence os obstáculos é essa fé viva, não é uma fé morta. Porque a fé viva, diz lá em Tiago, que ela produz obras. Né? Ele fala assim, ó, me mostra a tua fé sem obras, que eu com obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, como que você tem fé e essa fé não te move para lugar nenhum? Essa fé não faz você fazer nada. A fé, na verdade, é o exercício do crer. A fé é o movimento daquele que vai em direção ao que Deus tem preparado para ele. A fé, pela fé, nós nos colocamos em lugares que nem imaginávamos. A igreja é pura fé. Imagina se vocês, da cabeça de vocês, né, o mês que vem dão uma doida e vocês falam, não, ninguém vai na igreja mais. Porque os pastores aqui, a igreja está crendo que vocês vão vir aqui, né? Vocês vão estar aqui, que vocês vão ajudar, que vocês vão participar, que vocês vão ser aqui os colaboradores, os voluntários, vai dizimar, vai ofertar, e se ninguém vir? E aí? O pastor Hermes está enrolado. É fé. Se você parar para pensar, é pura fé. O que move é a fé. Então, estamos vivendo pela fé o tempo todo. O problema é colocar a fé nas coisas erradas. Esses homens aqui mostraram neste momento
que a fé deles era maior do que de muitas pessoas que estavam ali. Né? Não é para ficar medindo fé de ninguém, porque não dá para medir fé. É uma coisa interna sua, entre você e Deus. Então não é para ficar medindo. Né? Tem gente que quer ficar medindo a espiritualidade do outro, medindo a fé do outro. Ah, mas aquele lá é mais espiritual que esse. Não dá para saber isso, tá? Não adianta querer medir que não dá para medir. Dá para saber se a pessoa está desanimada, não está desanimada, mas se ela, às vezes ela tem fé, mesmo estando meio para baixo, ela continua crendo. Tá? Então não fica pensando assim não. Mas eles mostraram nesse momento que a fé deles era maior do que as pessoas podiam imaginar, porque a ponto do cara abrir o telhado e entrar lá, falar, não, vamos entrar lá que alguma coisa vai acontecer. E aí é onde a gente se esbarra muitas vezes, porque às vezes a fé, ela exige da gente um pouquinho a mais. Exige de mim muito mais do que chegar apenas na porta, muito mais do que ficar apenas ali esperando, se Jesus um dia passar perto de mim, muito mais do que ficar esperando que venha um dia uma palavra, que essa palavra seja a palavra que eu queira ouvir. Porque às vezes você quer vir na igreja e ouvir uma ministração que vai falar diretamente com você, que fala o teu nome, que te revela, não é verdade? A pessoa quer isso. Não, a fé ela tem que ser, às vezes, um pouquinho a mais. Eu tenho que crer que Deus está falando comigo agora. Eu tenho que crer que Deus tem algo para fazer na minha vida hoje. Eu tenho que me movimentar em direção a isso. Então, às vezes, eu vou ter que sair de casa sem querer. Eu vou ter que orar naquela hora que não é a hora que eu estou querendo orar, do frio, que você quer ficar embaixo da coberta, quentinho, gostosinho. Às vezes você tem que sair um pouco, se ajoelhar, orar, falar com Deus, pegar a Bíblia e ler a Bíblia. É a hora que talvez eu vou ter que sair de casa e ir lá me encontrar com aquela pessoa, que eu preciso levar uma palavra para ela, eu preciso orar pela vida dela, mas esse movimento eu vou ter que fazer pela fé. Eu vou ter que sair do meu lugar e ir até lá. Então, às vezes nós somos acomodados. A nossa vida cristã vira uma vida costumeira, de vir à igreja, de sentar, ouvir mais uma palavra. Quem é o pastor hoje? Deixa eu ver. Aquele magrinho de novo lá, tal. Então acho que eu vou embora, Acho engraçado que às vezes começa a pregar, tem umas pessoas que levantam e saem. Acho que alguns têm compromisso para resolver, Outros não, não sei. Mas assim, a pessoa tem aquele costume de vir na igreja, vira aquele negócio, aquele hábito, de vir à igreja. Acho que hoje é terça, será que eu vou? Não sei se eu vou, acho que eu não vou não. A fé é eu entender que cada passo que eu dou em direção a Deus é um passo conclusivo para a mudança da minha vida. Amém? Não é mais um dia, não é mais um culto, não é mais uma palavra. É o dia. É a hora certa. Eu não quero ser aqui mórbido, mas eu quero falar para você, porque nós não sabemos qual é a nossa hora, não é verdade? Qual a hora que Deus tem um relógio contando, E tem uma fila, não tem? Você não sabe o lugar que você está na fila, você sabe o número que você está na fila? E eu não sei, Vai que chega a minha hora, não é verdade? Vai que chega a sua. Então hoje pode ser o dia conclusivo, que Deus tem algo surpreendente para fazer na tua vida, como amanhã, como depois de amanhã. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir pela fé hoje. Pedir para Deus hoje, colocar aquela situação diante de Deus hoje, pegar o cartão, escrever e orar hoje. É agora. Mas eu não estou conseguindo fazer isso. Não sei, chama alguém aí, faz um rapel, sobe no telhado e entra e dá um jeito de se colocar perto de Jesus Cristo. A gente tem que fazer esse esforço às vezes. Então é a fé, essa fé ela move situações e ela move redes. Vê quando Jesus, na pesca maravilhosa, quando Jesus chegou lá para Pedro, ele tinha pescado a noite toda. Presta atenção, que a fé, o que ela move? Ela move rede. Então Jesus falou para ele assim, lança a rede ali, que você vai pegar. Mas eu pesquei a noite inteira. Como o senhor fala agora, lança a rede? Lança a rede, rapaz, estou falando para você lançar a rede. Quando Jesus fala para ele lançar a rede, Jesus já tinha dado para ele os peixes. Consegue entender isso? A fé move a rede, a fé não move Deus. Tá? A fé, ela movimenta coisas.
ela não manipula Deus. Houve uma época que as pessoas falavam assim, você quer curar uma pessoa de enfermidade? Você tem que jejuar 5 dias. Eu lembro uma época que tinha umas histórias dessa, né? Você quer ressuscitar um morto? Você tem que jejuar 40 dias. Imagina eu jejuando 40 dias. Vou chegar aqui e vou estar igual esses pedestal aí. Você quer fazer não sei o quê? Você tem que ler a Bíblia não sei quantas vezes. Tem que orar não sei quantas horas. Parece que a pessoa quer manipular Deus. Isso não é fé. A fé, ela serve para você acessar coisas que Deus já te deu pela vontade dEle. Você não manipula Ele. Então você vê que quando Jesus falou para Pedro, lança a rede, Jesus já tinha, antes mesmo de lançar a rede, preparado os peixes. Você consegue compreender isso? Então quando ele fala que fé move montanhas, é porque de alguma maneira Deus já colocou rodinha na montanha. Falou, vai lá, empurra a montanha e vê se ela não anda. Ele já preparou para você. Isso só depende do nosso movimento. Só depende da nossa ação. Foi lá, curou o cego, colocou barro no olho dele, vai lá e se lava. Ele já tinha dado a cura, mas quem tinha que se movimentar? Ele. Então vê que a gente quer muitas vezes fazer o contrário. Nós queremos aquilo que Deus não está nos dando. Nós queremos na hora que não é a hora de ser concedida. E nós queremos ainda fazer alguma coisa para manipular Deus, para Ele fazer do meu jeito. E não é assim que funciona. Quando esses homens entram lá, olha o que é a fé. Quando Jesus fala para eles que a fé deles era grande, eles sabiam que a cura ia acontecer, eles criam que a cura ia acontecer. Ou seja, aquela cura já estava liberada para a vida daquele homem. Então a fé deles é notável por causa disso, porque eles entraram lá crendo que alguma coisa iria acontecer. Não porque eles iriam movimentar Deus, mas porque Deus já tinha preparado algo para a vida daqueles homens. Então é a fé que move coisas, que move pessoas, mas que não manipula a Deus. Amém? Então muitas vezes nós queremos manipular, nós queremos usar a fé, né, para as coisas erradas. E a gente acaba se enrolando, né? A pessoa quer mudar o outro, né? A pessoa quer agir, tem tanta fé que acha que pode fazer o que quer, né? Dentro de casa, né? O marido acha que pode falar o que quer para a mulher acha que pode falar o que quer para o marido. Não pode ser assim, porque isso não é fé, isso aí é falta de sabedoria. Você tem que tomar cuidado, não é verdade? Ah, não, mas eu sou ungida de Deus, eu sou não sei o quê, eu tenho que exortar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Tome muito cuidado. Eu costumo dar um curso para as pessoas da linguagem do homem e da linguagem da mulher. O homem é mais simples, né? Porque o homem, quando ele fala não, é não mesmo, não é verdade? Ele é tão bobinho, né? Que ele fala as coisas, ele fala assim, é sim. Quando ele fala talvez, é talvez. A mulher não, a mulher, se ela falar sim, é não. Então ela fala não, é nunca. Aprende aí os homens, tá? Se ela falar talvez, é nem pensar. Agora o problema é quando a mulher fala assim, você que sabe. Ela está falando, você vai se arrepender se você fizer. Então assim, a gente tem que ter fé para as coisas de Deus, tá? Toma cuidado dentro de casa. Porque tem gente que quer impor a autoridade espiritual do casamento, dentro de casa, para manipular o outro. Isso não funciona, gente. Isso não é, as coisas não são assim. Então deixa Deus te levar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Então Hebreus 11, verso 6 ainda diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então não dá nem para agradar a Deus sem fé. Não dá nem para fazer algo que agrade o Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus, com Deus, é necessário fé, confiança total no Senhor. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é que uma fé que vence os obstáculos é uma fé que te dá o poder do confronto. Se você ler comigo aí, do verso 6, do Marcos capítulo 2, verso 6 a 10 diz assim, e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse,
Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer para o paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então estavam ali, o texto fala, alguns escribas, que eles começaram a falar entre eles ali, olha, esse homem aí está blasfemando, porque ele está falando que perdoa pecado, só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, naquele exato momento, confronta eles, para provar e mostrar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Uma fé que vence o obstáculo é uma fé que te dá um poder de confronto. Sabe que muitas pessoas perdem isso. Isso é um problema, por exemplo, para quem lidera, tá? Para quem chefia. Isso é um problema muito grande, a pessoa perdeu o poder do confronto. Não estou falando de briga não, tá? Estou falando de confusão, não, estou falando de confronto. A pessoa que se levanta, que enfrenta as coisas de frente, a pessoa que vai resolver o problema, ela não foge da raia, como se dizia antigamente, né? A pessoa que vai resolver aquilo que tem que resolver, sabe discutir, sabe conversar, sabe colocar os argumentos, ou procura pelo menos a argumentação para resolver as coisas. E nós precisamos desse poder de confronto, porque o inimigo muitas vezes vem contra as nossas vidas. E não importa quais são os obstáculos. Muitas vezes as pessoas passam por traumas emocionais, perde alguém na vida, né? Entra em depressão, e as pessoas evitam, elas se isolam, né? Elas evitam confronto, elas evitam conversar. Tem pessoas que não querem nem falar mais, né? A pessoa vive aquela vida isolada, quieta, sem iniciativa de nada, uma vida meio passiva, e ela perde totalmente esse poder de confronto. A pessoa ela é levada pela vida, pelas circunstâncias da vida. Pessoas que se cansaram, casamentos acontece isso. As pessoas estão tocando, sabe, está levando. Já quando para de brigar, aí que a coisa está mais complicada ainda, porque brigando é complicado. Agora quando nem briga mais, aí eu nem falo nada mais, né? Trabalhei com um senhor uma vez, com um casal que eles nem brigavam mais, nem nada, né? Ele tinha um amante, ela ficava só dentro de casa, aí ele saía, ia para a casa da amante, ia viajar com a amante de vez em quando vinha lá na casa deles também, tomar chá, tomar café, né? É um negócio bagunçadão assim, mas todo mundo sabia, mas todo mundo fazia de conta que não sabia, negócio louco demais. Então, a pessoa perdeu totalmente a sua identidade, o poder de confronto, de resolução, de se colocar, né, de pedir para que as coisas estejam corretas na sua vida. E a fé que vence os obstáculos é essa fé que te dá esse poder de confronto. Pensa bem que você não está levando a tua vida, né, daquele jeito, deixa a vida me levar, né? E vai indo, e vai indo. Quando terminar, quando chegar daqui uns anos, você vai ver que a vida passou muito rápido. E você não aproveitou a vida. Você não fez coisas que poderia ter feito e trazido mais felicidade, mais satisfação para você. Você não fez talvez aquela viagem que você poderia ter feito com seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Porque você quis guardar dinheiro, ou porque você não quis gastar dinheiro com aquilo, ou mesmo que você não tinha dinheiro, mas você poderia ter feito uma coisa diferente, mesmo sem gastar dinheiro, a pessoa não faz. Porque ela vai deixando a vida levar. Vai vivendo um dia de cada vez. Perdeu totalmente o poder do confronto. Quero dar um exemplo aqui de pessoas que talvez estão guerreando, é o contrário, pessoas que são muito, como eu posso falar, combativas. Pessoas que já são exageradas, já não é fé mais, já é pura raiva mesmo, né? Puro ódio da vida. Pessoas que brigam com todo mundo, rixosas, que vivem o tempo todo em guerra. Ela está em guerra com ela mesma. Tem dois exemplos. Tem um exemplo de um vietnamita, que ele foi encontrado em 2013, que no início da década de 70, né, ele fazia parte de uma guerrilha lá, e houve uma guerra lá no Vietnã,
e a família dele então foi bombardeada, morreu acho que esposa, outros filhos. Ele catou o filho dele de 2 anos e sumiu para o mato. Sumiu para o meio do mato. Ficaram só os dois lá no meio do mato, até agora, 2013, que acharam eles. Você vê, o cara ficou lá ainda, com a cabeça na guerra, isolado, sumido. Encontraram ele agora. Você vê que são pessoas que estão guerreando guerras que nem existem mais. Quando ele saiu de lá, ele não sabia mais o mundo como estava. O filho dele nunca tinha visto uma mulher na vida. Né? Pastor Ronaldo, o senhor que é mais sábio, você acha que o filho dele era feliz ou era triste? Porque nunca ter visto uma mulher na vida. Era triste, né? Tenho certeza disso. Aí tem outro japonês também, tem um outro que esse aí ele fazia parte da inteligência japonesa. No final da Segunda Guerra Mundial, mandaram ele para um lugar lá, uma frente. Só que logo os japoneses se renderam, acabou a guerra. Esse aí ficou 30 anos escondido no meio do mato também. Ele ignorou todos os alertas, ignorou tudo. O nome dele acho que é Hiro Odamo, coisa assim. Ele ficou lá 30 anos. Até que um dia o cara que era o superior dele lá, o general, não sei, ficou sabendo da história, foi lá encontrar ele, falou para ele que ele estava dispensado, que acabou a guerra. Daí ele saiu de lá e foi embora. Mas você vê, a pessoa fica batalhando na cabeça, era uma guerra que só ele estava guerreando. 30 anos. Não existia mais inimigo. Tem gente que é assim. Separou do marido, ex-marido, faz 20 anos, ainda fala mal do marido. Critica o marido para o filho, que não tem nada a ver com a história. Para todo mundo falar mal do marido, já separou faz 40 anos, faz 20 anos, faz 30 anos, até hoje está guerreando essa guerra. Abandona esse fardo, larga isso para trás. Ah, mas teve um dia que a pessoa me magoou, a pessoa fez não sei o que na minha vida, eu nunca vou esquecer. Cuidado, você pode estar cultivando mágoa, ódio no teu coração. Isso aí é algo que a Bíblia condena. Abandona isso. A pessoa já foi para frente, já está vivendo a vida dela, já se casou de novo, já arrumou outro emprego, já arrumou outro funcionário, já está vivendo outra vida, você ainda está batalhando aquela guerra. Muito confrontivo. Então essa fé é uma fé que vai trazer equilíbrio, vai trazer um poder de confronto, mas equilíbrio. Você vai buscar os argumentos. Vê que Jesus não levantou espada contra os escribas. Jesus não foi sair no braço com eles. Jesus não falou, o que é que vocês querem aqui? Vamos ver quem ganha aqui então na pancada. Jesus não falou nada disso. Jesus vai brando na palavra. Jesus vai e faz o que tem que fazer. E faz aquelas pessoas se calarem diante do poder de Deus. Então a fé que vence obstáculos é essa fé que nos dá esse poder de confronto, mas de equilíbrio. Em todo momento das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que você seja liberto de qualquer guerra que você talvez esteja guerreando, que nem existe mais. A tua mente seja liberta, teu coração seja liberto, que você viva a tua vida em paz e siga para frente, crescendo para a honra e para a glória do Senhor, amém? Senão nós vamos ter que mandar um capitão ir lá e dispensar você da guerra, lá no meio do mato. Você está perdido lá, né? Chega lá e fala, está liberado, meu irmão, pode sair daí. Então a gente tem que aprender a lutar aquilo que vale a pena. Aquilo que realmente Deus coloca no nosso coração. Para terminar, a cura. Ou seja, Deus curou aquele homem. No verso de número 10, 11, 12, diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Ou seja, nunca vimos tal coisa. A cura chega. Então Jesus, nesse momento, Ele está curando, está perdoando, está salvando. Porque a cura é o sinal de que a salvação está chegando. Por isso que a palavra fala que Jesus fazia sinais e maravilhas.
O sinal, ele aponta para algo maior. Quando você olha uma placa de trânsito, é um sinal, não é? Você tem medo da placa? Mas tem medo da multa, não tem? Ou seja, a placa está falando para você, olha que pode levar multa. Ela está te apontando que tem regras, tem lei, tem um código de trânsito. A cura é um sinal do reino de Deus, de algo maior. Então, quando Jesus opera ali o milagre da cura na vida desse homem, por isso Jesus está falando para ele, perdoados estão os teus pecados. Não está entrando só a cura física na vida dele, é o poder de Deus que está entrando na vida dele para fazer a diferença e salvar ele de uma vida de miséria. Salvar ele de uma vida de ficar sempre sendo levado pelas pessoas, levado pelas circunstâncias, de precisar sempre de que alguém esteja o escorando. Ele quer dar autoconfiança. Ele quer dar para você novamente aquilo que você perdeu lá atrás. Talvez você não tenha coragem de levantar a cabeça, de confiar, de fazer planos, de andar para frente. Você parou no tempo. Veja que esse mesmo homem que entrou naquela casa pelo telhado, carregado pelos amigos, não tinha condição nenhuma de chegar até aquele lugar. Aquele homem sai dali carregando o seu leito, entrou pelo telhado, saiu pela porta. E é assim, talvez você vai chegar aqui triste, em nome de Jesus você vai sair alegre, feliz, com júbilo no teu coração. Talvez você entrou aqui com dor, talvez você entrou aqui enfermo, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. E não só aqui, nesse lugar especificamente falando, mas quando você entra na presença de Jesus, quando Jesus entra na sua vida, é para transformar a sua vida para sempre. E essa fé, é dessa fé que esse texto está falando. É uma fé que transforma, mas ela vence todos os obstáculos. Eu não sei qual é o obstáculo que talvez você tenha enfrentado. Se é um obstáculo na família, se é no trabalho, se é na finança, se é uma batalha da mente. Se talvez você é aquela pessoa que não consegue dormir, você fica preocupado o tempo todo, a ansiedade toma a tua vida, a ansiedade, você fica o tempo todo preocupado com coisas que nem vão acontecer. Deus esteja te libertando em nome de Jesus hoje dessas guerras que você tem guerreado em vão. Que Ele te dê sono para você dormir em paz à noite. Amém?